Livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, que era filho de Azarias, que era filho de Ilquias, de Salum, de Zadok, de Aitube, de Amarias, de Azarias, de Meraiote, de Zeraías, de Uz, de Buque, de Abizua, de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês. No 1º dia do 5º mês, ou seja, 4 meses depois, chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Amém? Queridos, o capítulo 7, ele é uma sequência bem longínqua do capítulo 6. Nós tivemos do capítulo 1 até o capítulo 6, uma primeira parte da história que diz respeito ao primeiro grupo que havia voltado do cativeiro da Babilônia. Se você lembrar um pouco das datas, só para você ter uma ideia de tempo, Israel, Jerusalém, foi cercada pelos babilônicos em 606 a.C. O cerco teve idas e vindas, teve momentos de reis que assinaram um acordo de vassalagem, de ficarem debaixo do governo de Nabucodonosor, quebraram o acordo, voltaram atrás, até que por fim, depois de idas e vindas, Nabucodonosor invadiu e destruiu completamente. Na verdade, foram 2 invasões. Na segunda invasão é que há uma destruição completa. 606 a.C., o cerco. 20 anos depois, 586, a invasão completa e a deportação das pessoas para a Babilônia. Algo em torno de 1.500 quilômetros, como se fosse daqui de São Paulo, mais ou menos a Jequié, na Bahia, um pouco antes de Salvador. Eles foram amarrados, acorrentados, tomando açoites, passando uma série de vergonha. 586. 539, o rei Ciro dá um edito de libertação. O povo poderia voltar. Não me pergunte por quê, mas demorou 2 anos para que esse povo se animasse de voltar. Eles eram escravos, eram cativos, receberam liberdade e não voltaram. Ao invés de voltar em 539, voltaram em 537. Voltaram com a ordem de reconstruir o templo. Não apenas com a ordem, mas voltaram com o bolso cheio. Porque o rei devolveu tudo que tinha sido roubado, ainda deu dinheiro do bolso dele e fez os governantes do caminho, cada lugar que eles iam passando, o pessoal tinha que pagar uma espécie de taxa, uma espécie de tributo. Eles chegaram por volta de 536 e o templo só foi reinaugurado 20 anos depois, em 516. Nós terminamos o capítulo 6 com a celebração da Páscoa. 516 a.C., o templo foi inaugurado. Esse capítulo que nós lemos diz, passadas essas coisas, passou a primeira turma, passou aquele primeiro grupo, passou essa primeira geração. Agora nós temos um segundo grupo, voltando para a casa, voltando para Jerusalém. Dentro desse segundo grupo, nós temos agora a figura de Esdras. Lá no primeiro grupo, Zorobabel, da tribo de Judá, da linhagem dos reis. Josué, da linhagem de Arão, da casa dos levitas.
Quando esse segundo grupo volta, nós temos algumas coisas que merecem também a nossa atenção. Uma pergunta que me fez quando eu estava lendo esse texto, estudando: por que esse povo não voltou na primeira leva? Por que esse povo não voltou? Tinha tudo para voltar. Não estavam voltando de mãos vazias. Eles estavam numa terra estranha, comida estranha, língua estranha. Já não era nem o primeiro grupo, porque eles tinham sido invadidos pela Babilônia. Agora eles estavam debaixo do governo medo-persa. Era outra língua, eram outros costumes. Porque talvez assim, já se acostumaram com os babilônicos. Já não eram mais os babilônicos. Quem libertou eles foi um outro povo. Por que eles não voltaram? Talvez uma resposta seja por comodismo. Se acomodaram, mesmo com a vida ruim. A gente se acostuma com tudo, inclusive com o que não presta. Alguns talvez estavam se dando bem. Tinham casado, tinham desenvolvido casas, tinham seus trabalhos, tinham seus comércios. Uma segunda ou uma terceira resposta é que eles não queriam ter o trabalho que a primeira geração teve. Deu trabalho. Eles voltaram carregando madeira, voltaram carregando bronze, voltaram carregando um monte de coisa. E ainda tiveram que reconstruir tanto os muros quanto o templo. Apesar que os muros vão vir depois. Vamos esperar. Depois que tiver tudo pronto, a gente volta. A gente tem gente que é assim. A pessoa não participa de nada, ela chega depois e ainda quer dar opinião. Ela chega depois, por que vocês fizeram assim? A pergunta é outra, né? Onde estava você quando a gente estava fazendo? Que agora não adianta mais dar opinião. Mas uma outra coisa que talvez seja uma resposta. A questão da terra prometida, a questão do prédio físico do templo, não era suficientemente atrativo para as pessoas voltarem. Como eles tinham sido derrotados, e na cabeça daquelas pessoas, na cabeça daqueles povos, quando uma nação era derrotada, o Deus dele era derrotado. Havia isso. O Deus de Israel, na época de Davi, ganhou dos filisteus. Se você lembrar das histórias, você vai lembrar que teve um momento que a arca de Deus foi roubada. A arca de Deus foi colocada dentro do templo dos deuses dos filisteus. E o tal de Dagon, que era um deus daquele povo, daquela raça, daquela etnia, diante da arca do Senhor, a estátua de Dagon caiu 3 vezes. E na última vez, ela caiu e a sua cabeça e os seus braços quebraram. Então assim, havia um temor. Nós ganhamos de Israel, mas o Deus de Israel está furioso. Aqui não, Deus, entre aspas, está quietinho. Então tinha isso na cabeça. O Deus dos babilônicos é mais forte do que o nosso. O Deus dos persas é mais forte que o nosso. Foi Deus derrotado na invasão de Jerusalém? Sim ou não? Não, quem foi derrotado foram os israelitas, que há muito tempo já haviam abandonado o Senhor. A derrota não foi de Deus, até porque Deus anunciou, muito tempo antes: eu vou castigar vocês através de um outro reino. Queridos, não chamou a atenção voltar para a própria casa, para a própria terra prometida, voltar para o prédio, o templo físico. Precisava de alguma coisa a mais. Parentes, nesse período, Deus nunca esteve calado. Deus continuou falando. No tempo do cativeiro, que foi muito difícil, Deus jamais deixou o povo sem palavra de fé, sem palavra de esperança, sem palavra de perdão, sem palavra de consolo. Quando, na época do cerco, tinha Isaías, Jeremias. Na época da invasão, Jeremias estava lá pregando. Dentro do cativeiro tem Ezequiel, Daniel. Foram grandes homens de Deus que continuaram anunciando. Mas mesmo assim, o povo não se animou de voltar. Mas com Esdras, de alguma forma, alguma coisa aconteceu que o povo se animou. E o povo voltou. E eu queria que você passeasse comigo por esse texto, para a gente valorizar algumas coisas. E a partir dessa valorização, a gente entender o que de fato pode atrair as pessoas para Cristo Jesus o Senhor. O que pode atrair as pessoas para a presença de Deus. O que pode levar as pessoas a terem a mesma fé que nós temos. Esdras é apresentado como um homem versado, conhecedor profundo da palavra de Deus. Esdras era com a palavra de Deus, e a palavra de Deus era com Esdras, e por isso
a pessoa, a vida de Esdras contagiava e atraía as pessoas que estavam ao redor para procurarem a presença de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender nessa valorização, passa mais um, é valorizar as nossas origens. O texto faz questão, mantenha a sua Bíblia aberta aí para acompanhar, nos primeiros versículos, o texto faz questão de demonstrar a linhagem de Esdras. Esdras era filho de tal, de tal, de tal, de tal, e entre muitos nomes, aparece aqui filho de Finéias, que era filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Querido, nós precisamos lembrar as nossas origens. Agora há pouco, o Éder pediu para levantar a mão quem tinha nascido num lar cristão, quem aceitou Jesus depois, no decorrer da sua história. Você lembra quem te evangelizou? Você lembra quem orou por você? Você lembra pastor que pregou, missionário, evangelista que foi na sua casa? Nós precisamos resgatar as nossas origens. E a nossa origem mais distante é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Podemos ler esse texto? Assim, querido, como é bom para aqueles que levantaram a mão e disseram que conheceram Jesus desde criança, que nasceram numa casa, que foram apresentados à palavra de Deus, como é meu caso, que minha mãe, desde criança, levava a mim e o meu irmão para a casa do Senhor. Isso é uma bênção. E Esdras tinha isso. Esdras tinha esse privilégio de ter os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, de ter uma linhagem de fé, de ter uma linhagem santa, uma linhagem de serviço sacerdotal. O autor destaca nome como Finéias, Arão, contudo, não apenas uma linhagem santa. Não basta ser filho de crente, porque filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente não é crentinho, às vezes é cretino, né? Crentinho não. Não basta vir de uma boa linhagem, não basta ser filho de crente, ser filho de pastor, de diácono, de missionário, não basta ser filho de profeta, não basta. Em algum momento eu e você precisamos nos posicionar e tomar de fato posse da nossa identidade com Cristo Jesus. O mesmo destaque que se dá, Esdras é filho de fulano, ciclano, beltrano, vai dizer assim, Esdras era um homem profundamente conhecedor da palavra de Deus. Ele era versado na palavra de Deus. Não basta uma linhagem santa, é necessário tomar posse da bênção de Deus. Tem privilégios em nascer num lar cristão, sim ou não? Tem privilégios. Tem privilégios. Se você tomar posse deles. Se você se permitir. Porque de fato a palavra de Deus traz promessas. Vai dizer a Abraão em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias. Há uma bênção de Deus que passa pelas famílias. Por isso que o diabo, ele é tão feroz contra o casamento, contra as famílias. Porque existe uma bênção de Deus que passa pelas casas. E Deus ainda vai dizer, abençoarei a tua descendência até 1000. Como que é a música que a gente canta aí? Me ajuda aí, Beca. Me ajuda aí, Tenara. Até 1000 gerações. E os filhos. Tá ruim, hein? Vamos de novo. Tá ruim demais. Jesus amado, vamos lá. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Aí continua, né? E de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo. Queridos, é bênção de Deus.
E a promessa de Deus, que a bênção de Deus é sem medida sobre os filhos dos filhos, daqueles que servem ao Senhor. Abençoarei até 1000 gerações, daqueles que amam, que buscam, que guardam os mandamentos do Senhor. Então você, pai, mãe, assim como eu, que tem filho e criança, adolescente, jovem, adulto, fica firme na fé, porque a bênção que passa por você vai chegar nos teus filhos, em nome de Jesus. Só que Esdras não parou nas gerações anteriores. Ele não sossegou em relação a isso. Aprender com os processos diz respeito a valorizar aquilo que a gente tem. E valorizar a fé dos nossos pais, dos nossos avós, dos pastores, dos missionários que pregaram a nós, é algo que depende da resposta que nós damos. Quem estava aqui no domingo, nos 80 anos do pastor Ezequias? Lembra da fala da irmã Isabel? Ela vai dizer, olha, o que vocês vieram aqui ver? Vocês não vieram ver simplesmente um homem que completa 80 anos. A gente precisa, você quer demonstrar gratidão pelo ministério do pastor Ezequias, então você tem que seguir a palavra que ele pregava. Não adianta dar presente, não adianta apenas honrar humanamente falando. Para que tenha valido a pena a vida da pessoa que pregou o evangelho de você, você tem que seguir o evangelho. Não vivemos da fé dos nossos antepassados. Até chegamos aqui de alguma forma, por causa do que os nossos pais, nossos avós, quem pregou a palavra antes para nós fez. Mas nós não seremos salvos nem condenados pelo que eles fizeram. Porque tem o contrário também. Tem aqueles que não receberam essa bênção sem medida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, porque eles não creram em Jesus naquela época. Você também não vai receber castigo pelo erro deles. Deus não age assim. A bênção a gente pode receber, mas o castigo, todo ele é interrompido na cruz do Calvário. Não existe maldição na vida do crente, porque Cristo se tornou maldito por nós. Ah, mas o meu avô era isso, o meu avô era aquilo, que fez tal coisa, fez isso, aquilo errado, aquilo outro. Morreu com ele, os pecados dele, se não houve arrependimento. Nós não somos nem salvos, nem condenados pelo que os nossos pais fizeram, mas para que os que tiveram pais, avós, tios, familiares, que oraram por você, que te evangelizaram, como isso é bom, querido, como isso é precioso. Saber que teve alguém que esteve orando por você. E sim, precisamos honrar a fé, o legado dos que vieram antes de nós. De novo, quem te evangelizou, quem orou por você, quem orou com você no dia da tua dor, no dia do desemprego, no dia do aperto. Quem te chama para vir à igreja quando você está triste, esfriado? Quem te dá uns puxões de orelha bem dado e pega no seu pé quando você está cabisbaixo, quando você está em pecado, quando você está em infidelidade? Quem te exorta para ser firme e constante, para não parar, para não esfriar? Paulo vai dizer à igreja de Corinto, olha, vocês podem ter muitas pessoas que participaram da vida de vocês de uma série de coisas, mas quem gerou vocês na fé fui eu. Então Paulo chamava isso uma responsabilidade. Querido, nós precisamos honrar a Deus e a fé das pessoas que oraram por nós. Nós precisamos valorizar as nossas origens. Como é feio uma pessoa que se afasta da fé, tantas vezes por pecado pessoal, por questões pessoais, e sai da igreja falando mal da igreja, falando mal da fé, falando mal de Cristo. Como é feio isso. Pessoas famosas, artistas, cantores, gente que se tornou famoso por causa da igreja, por causa da música gospel. Aí quando ele rompe, ele sai falando mal. A pessoa só chegou na televisão, só chegou na mídia, porque passou pelas igrejas. E ao invés de ser grato, olha, eu não estou na fé hoje, eu não concordo mais, mas eu só tenho gratidão com aquelas pessoas. E as pessoas saem falando mal. Querido, nós não somos nem mais, nem menos crentes somente pelo que os nossos antepassados fizeram por nós. Contudo, a Bíblia fala da bênção que passa de geração a geração. Não seja você a torneira fechada. A bênção que passou pelos teus avós, pelos teus pais, não seja você a torneira que fecha.
Deus tem um zilhão, quinquilhão de bênção para continuar prosperando. E quando nós vemos a linhagem de Esdras, tem muita coisa importante que foram feitas pelos antepassados de Esdras. E Esdras, de alguma forma, continuou torneira aberta. Esdras, de alguma forma, continuou sendo canal de bênção para Deus agir na vida das pessoas. Queridos, quando cita Finéias, depois eu te desafio a ler em casa, Números capítulo 24 e 25, Finéias foi um personagem que quando o povo desandou de um jeito terrível, é uma loucura o que estava acontecendo ali. Josué falando, pegando no pé deles, chamando para reverência, chamando para a santidade. Os homens haviam buscado mulheres estrangeiras para se casar, o que era proibido para Israel. Josué, Moisés ainda era vivo, eles falando, eles conduzindo o povo. Deus mandou uma praga, o castigo acontecendo, e aparece um cara de mãozinha dada e vai desfilando no meio da congregação. Um nível de rebeldia absurdo. No meio da congregação, não estou nem aí para o que ele está falando. Não estou nem aí para esse Moisés, estou nem aí para esse Josué. No meio da congregação, Finéias olhou assim, viu o cara passando, pegou uma lança, falou, Moisés, deixa que eu resolvo isso. Foi lá e matou o promíscuo, o profano, o herege. Nós não somos autorizados a tirar a vida de ninguém por causa dos seus pecados. A gente não está mais nessa época da pedra lascada, nessa época da idade antiga, do homem absurdamente distante, primitivo. Mas, querido, nós precisamos fechar com a pregação. Se está falando de santidade e alguém está debochando, se está falando, às vezes a gente prega e fica com essa sensação de deboche. Né? A gente falando de responsabilidade, falando de fidelidade, falando de santidade. E os irmãos muitas vezes dando de ombro. E saem da igreja e comentam coisas, isso daí não tem mais nada a ver. Finéias foi esse cara. Esdras, de alguma forma, herda essa reverência, essa ousadia, essa firmeza de quem toma as dores daqueles que pecam contra o Senhor. O texto diz que ele também era descendente de Arão. Arão foi um que foi questionado. No meio da rebeldia do povo, mas por que só Arão? Por que só Arão tem que estar à frente? Todos nós somos filhos de Deus, verdade. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos valor diante de Cristo Jesus, sim ou não? Temos ou não temos? Todos nós temos livre acesso à presença de Deus Pai, sim ou não? Não precisamos de homens, de placas de igreja, de pastor, de bispo, de papa, de ninguém. Mas Deus escolhe uns para fazer uma coisa e outros para fazer outras coisas. Arão foi questionado. E Deus falou, tá bom. Manda cada um dos chefes das tribos trazerem um bordão. Trazer uma rosa fechada ainda, um bordão de flor. Aquele que florescer é aquele que eu escolhi para ministrar na minha casa. E o bordão de Arão floresceu. Porque Deus escolheu aquela família, aquela casa, para liderar o seu povo. Esdras, de alguma forma, representava isso. Querido, valorize as suas origens. Valorize as suas origens. Valorize a disciplina de Deus. Passa mais uma. Esse sempre é um item muito difícil para todos nós. Pouca gente aceita a disciplina que vem da parte de Deus. O que diz Hebreus 12, versículos 5 e 6? E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze. Coragem, irmãos, vamos lá. Filho meu, não despreze. São que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Deus pode nos repreender de diversas formas. A mais comum no tempo presente é através da sua palavra. Quando você é orientado, quando você é exortado por alguém com a palavra de Deus na mão, se alegre. Se alegre, não seja rebelde. Muitos morreram no cerco a Jerusalém, muitos morreram na invasão a Jerusalém, muitos morreram no cativeiro, a maioria por teimosia, a maioria
por rebeldia. A maioria porque seguiram profecias diferentes da de Isaías e de Jeremias. Jeremias está dizendo, gente, Deus disse que vai castigar. Se entreguem. Vão pacificamente. O castigo vai durar 70 anos. E aí vinham outros profetas. Não, Deus está feliz com a gente. E eu e você sabemos como estão nossas vidas, assim como eles também sabiam. Você sabe se você está em infidelidade. Você sabe se você está em mentira. Você sabe se você está na preguiça. Você sabe se você não tem cumprido. Se você tem sido um servo relaxado. Você sabe. Por que você fica argumentando? O povo sabia, mas achou alguém com a palavra de Deus na mão trazendo mentiras. Sabe o que eles fizeram? Resolveram resistir e por isso morreram. Muitos não voltaram. E muitos dos que voltaram, a gente vai ver isso em Neemias, muitos dos que voltaram não mudaram nada em suas posturas. Ou seja, foram castigados, perderam suas casas, perderam suas famílias, perderam sua liberdade, voltaram igualzinho, não mudou nada. Gente rebelde, gente teimosa, gente obstinada, gente que disse assim, olha, isso não é para mim, essa palavra não é para mim. Eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo dos reis. Eu sou da tribo de Levi, eu sou da tribo dos sacerdotes. Isso não é para mim, isso é para os outros. Eu já sou pastor, eu já sou missionário, já sou diácono. E eu não preciso mais disso. Querido, se você não precisa mais de jejum, de oração, se você não precisa mais de consagração a Deus, se você não precisa mais de fidelidade nos dízimos das ofertas, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Esdras não ficou questionando a Deus, o tal do deserto, né? O cativeiro é o tal do deserto. O tempo da luta, o tempo da dificuldade, o tempo do castigo, o tempo da correção, o tempo da disciplina. O que a gente faz, querido, se a gente está sendo disciplinado por Deus? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, me ajudem. A primeira coisa é aceitar, não é? É aceitar. Vocês se esqueceram da exortação? É o pai que corrige o filho que ama, a gente aceita. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente se arrepende. Terceira coisa, a gente pede misericórdia a Deus. Davi, quando errou, e Deus deu 3 castigos para ele escolher, Davi escolheu um, e meteu a cara no chão e começou a pedir a Deus misericórdia. E Deus tinha colocado um período de castigo, e Deus diminuiu o período. Deus foi misericordioso. O anjo castigador estava passando por Moriá, pelo lugar que depois seria a cidade de Jerusalém, a própria cidade de Davi, e quando o anjo chegou naquele lugar, Deus falou, chega. Porque Deus exerceu misericórdia. Davi merecia o castigo, mas Deus exerceu misericórdia. Querido, o povo passou 70 anos murmurando, reclamando, achando que eles estavam certos e Deus errado. Sabe o que Esdras fez? Literalmente, o texto diz que Esdras era um cara versado na palavra de Deus. O texto diz no versículo 6, e ele, escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que havia pedido. O rei deu tudo a Esdras, porque via nele alguma coisa diferente que não via nos outros. Esdras não estava murmurando, Esdras não estava em rebeldia, Esdras não estava batendo boca, nem com o povo, nem com Deus. Sabe o que Esdras fez? Enfiou a cara na palavra de Deus. O templo tinha sido destruído, o sacerdócio não estava rolando, mas certamente, de alguma forma, os judeus conseguiram levar para o cativeiro alguns exemplares dos rolos, dos textos de Moisés. Alguma coisa sobrou. Esdras nasceu no cativeiro. Esdras era um escravo, aprendeu a ler no cativeiro. Sabe o que Esdras fez? No momento da angústia, no momento da dor, no momento do desemprego, no momento do castigo, Esdras enfiou a cara na palavra de Deus, buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando graça, buscando misericórdia. Querido, quando você estiver na provação, quando você estiver no castigo, quando você estiver na disciplina do Senhor, aceite, se arrependa e enfie a cara na palavra de Deus em nome de Jesus. Vá se encontrar com Deus. Muitos obstinados, isso não é para mim, eu não mereço isso. Querido, Deus age em todas as coisas para o bem
Deus age em todas as coisas se nós permitirmos. Se nós não quisermos, Deus não vai agir. Tem gente que não muda. No deserto houve milagres, no deserto houve livramentos, sim ou não? Mas no deserto houve pragas, no deserto houve castigo, no deserto houve derrotas. Deus era o mesmo no deserto. O que mudava? O coração do povo. Queridos, Daniel esteve no cativeiro, no mesmo cativeiro do qual Esdras foi liberto. Daniel esteve no cativeiro. O que Daniel fazia 3 vezes por dia? Orava. O que Daniel fazia diante dos adversários? Testemunhava. Tinha uma vida que brilhava. Daniel seguia a vida em esperança. A situação não era boa, mas diferente de muitos da sua geração, tanto Esdras quanto Daniel e outros, não perdeu os costumes. Esdras não se perdeu nos costumes persas. Eu acho tão interessante e triste. Quando a pessoa está passando por luta, dificuldade, a primeira coisa que ela larga é o culto. A primeira coisa que ela larga é o louvor, a adoração, o clamor, a intercessão. E ela vai buscar consolo aonde? No bar. Ela vai buscar consolo onde? Com os amigos. Ela vai buscar consolo onde? Na televisão. Ela vai buscar consolo aonde? Esdras era prisioneiro. Esdras era escravo, mas ele não se misturou com os costumes persas. Assim como Daniel, que também era escravo antes, não comeu das iguarias, não se permitiu contaminar com a comida e os costumes babilônicos. Esdras testemunhou na Pérsia. Daniel testemunhou na Babilônia. José testemunhou no Egito. E a gente não consegue dar testemunho na escola. A gente não consegue dar testemunho em casa. A gente não consegue dar testemunho em lugar nenhum. Quando a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, querido, valorize a disciplina. Não fica batendo boca com Deus. Deus está te corrigindo? Assuma o seu erro. Assuma o seu pecado. Jonas vai dizer assim, quando o barco está quase afundando: olha, é minha causa. É por minha culpa. Porque eu estou sendo desobediente a Deus. Passa mais um. Uma coisa interessante, além de valorizar a disciplina, é valorizar a ação do Espírito Santo. Versículo 9, no 6 já disse isso, né? Como a boa mão do Senhor estava sobre ele. E de novo, no versículo 9, ele vai dizer: porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. A bondosa mão do seu Deus. Não era o Deus de todos, era o Deus de Esdras. O Deus dele, o Deus de Esdras. Essa é uma fala fantástica, querido. Não era o Deus do templo, não era o Deus de Jerusalém, não era o Deus da casa de Davi, não era o Deus nem da casa de Arão, era o Deus de Esdras. Isso atrai as pessoas. Isso chama a atenção das pessoas. A tua firmeza. Não é a placa da igreja, não é a estrutura física, não é a aparelhagem de som. É a bondade de Deus que se manifesta na minha vida e na sua. Esdras conseguiu até o favor do rei. A vida de Esdras testemunhava aos de fora. O rei Artaxerxes atendeu tudo o que Esdras pediu, porque via alguma coisa na vida de Esdras. Mas tem um detalhe, e esse detalhe é fantástico, porque também os de dentro foram impactados por Esdras. Olha o que diz o versículo 9. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Babilônia, a Jerusalém, porque a mão bondosa de Deus estava com ele. Versículo 7, também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Quanto tempo fazia que o templo estava pronto? Quase 60 anos. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, é basicamente a idade do Douglas. Quase 60 anos. Glória a Deus, aleluia, Douglas. Está longe ainda, né? Está longe. Quase 60 anos. E eu vou perguntar de novo, o que os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo estavam fazendo na Pérsia? O templo tinha sido reinaugurado e eles não tinham ânimo. Eles não tinham alegria. Eles não tinham vida. Querido, tem gente assim no nosso meio hoje? Sim ou não? Gente na nossa igreja que não tem ânimo. Gente na nossa igreja que não tem alegria. Gente na nossa igreja que tem
tudo disponível para buscar a Deus, mas não tem ânimo? Sim ou não? Tem no meio dos adolescentes? Gente assim? Desanimada? Tem ou não tem? Tem, não tem? Tem no meio dos jovens? Gente assim? Desanimada? Tem ou não tem? Tem no meio das mulheres? Tem no meio dos homens? Homem já é uma raça desanimada? Só Jesus na causa, viu, Wellington? Te falar, viu, mano? É. Queridos, o que animou as pessoas a voltarem? Foi o templo estar pronto? Sim ou não? Não, porque já estava pronto há 60 anos. Foi as madeiras, a prata, o ouro, o dinheiro para voltar para Jerusalém? Também não, porque já tinha sido dado, eles não voltaram. O que animou aquelas pessoas foi uma vida encantadora de alguém que se aprofundava dia após dia na palavra de Deus. Foi a vida de Esdras. As pessoas olharam, e o texto vai dizer de novo, porque Esdras pôs o coração, o propósito de buscar a lei. No versículo 11 vai dizer de novo, Esdras, o escriba versado na palavra de Deus. A palavra de Deus na vida de Esdras pulsava de um jeito que mexia com as pessoas. Eu quero andar com gente assim. Que Deus é esse que você tanto fala? Que Deus é esse que você prega? Que vida é essa? Pô, você está preso, você está na Pérsia, você é filho de escravo, você não conheceu esse templo, você não conheceu o reinado de Davi, você não conheceu a sabedoria de Salomão, você não viu nenhuma das pragas de Deus no Egito. O que você tem que te sustenta desse jeito? E essa vai dizer, eu tenho a palavra de Deus na minha mente e no meu coração. Querido, a gente precisa, em nome de Jesus, ser aqueles que incendeiam o outro, e não aqueles que jogam balde de água fria. Para de andar com gente lerda, para de andar com gente chata, para de andar com gente incrédula na palavra de Deus. Não estou falando dos de fora não, estou falando dos de dentro. Gente nos corredores da igreja, que fica caçando assunto, que te atrapalha na hora do culto, que te atrapalha na hora do louvor, que te atrapalha na hora da adoração, e você dá atenção. Para de dar atenção para esse tipo de gente. Olha para aquele que está orando, olha para aquele que está clamando, olha para aquele que está adorando, olha para aquele que está pegando fogo. E quando chegar do teu lado, fala, irmão, fica quieto em nome de Jesus. Eu quero receber a minha porção da palavra. Porque no Novo Testamento, Jesus faz uma parábola e diz assim, olha, enquanto o semeador, que é o próprio Deus, está lançando a palavra, o diabo vem e rouba. Dentro da igreja, na hora do culto, gente andando, gente passando, gente chamando, gente conversando, tudo coisa que dá para fazer antes ou depois do culto. Mas a pessoa escolhe a hora do culto para fazer. Sabe o que é isso? É um inferno dentro da igreja. O diabo que anda ao nosso derredor. E você precisa me ajudar. Irmão, senta aí em nome de Jesus. Fica quieto em nome de Jesus. Eu preciso, não precisa fazer nada, agora você precisa adorar a Deus. Gente chata, lerda, gente incrédula, gente demoníaca, dentro da igreja. A alegria, a graça, a bondade, o poder de Deus na vida de Esdras, mexeu até com os sacerdotes. Os sacerdotes deviam ser os primeiros a ter voltado. Não voltaram. Não voltaram para construir. Não voltaram nem quando estava pronto. Gente preguiçosa. Gente que reclama. Já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir de novo. Tem gente dentro da igreja que para cada uma solução, ele arruma 5 problemas. É incrível. A pessoa sempre tem um mas. Queridos, nós precisamos incendiar. O coxo estava na frente do templo, na Rua Formosa, há 40 e tantos anos. Todo mundo passava. Até um dia que Pedro e João declararam a cura em nome de Jesus. Sabe o que o coxo fez? Entrou dentro da igreja pulando, saltando, glorificando a Deus e todo mundo olhando para o cara. O teu louvor chama a atenção desse jeito? A tua alegria chama a atenção desse jeito? A tua reverência, a tua entrega chama a atenção desse jeito?
A mulher samaritana, que não tem nome, ela é criticada por todo mundo na sua sociedade, mas no dia que ela tem um encontro com Jesus, ela volta com ele e diz assim: eu achei um homem que contou tudo a meu respeito, não seria porventura ele o Cristo? E as pessoas deram ouvidos a ela. Nós precisamos, queridos, ser daqueles. Ande com gente mais alegre que você, ande com gente mais fervorosa que você, ande com gente que busca as coisas do alto. E manda passear quem está tirando a tua atenção. Queridos, a gente tem muitas histórias. Como eu tive a alegria e o privilégio de crescer na casa de Deus, eu já vi de muita coisa aqui. Teve meninos e meninas, nessa igreja, não é de igreja longe não, que a primeira experiência que tiveram com álcool foi com outros meninos e meninas da igreja. Jovens pilantras, jovens que não têm fervor, jovens de vida dupla, homens, mulheres, e leva você para o mau caminho. Tem isso dentro da igreja, sim ou não? Tem. Agora, tem gente que ora dentro da igreja? Tem gente que clama? Tem gente que adora? Tem gente buscando a volta de Jesus? Você que escolhe com quem você anda. Você que escolhe. Escolha alguém melhor do que você, na fé. Alguém que está mais animado para te incendiar. Para terminar, capítulo 7 ainda, versículo 10 e 11. Versículo 10. Esdras propôs no coração o propósito. Foi o primeiro culto dos propósitos da Igreja Batista do 15. Foi lá em 458 antes de Cristo. Quem que estava lá nessa época? Moisés, Ronaldinho, né? Carlos, Douglas. 458, primeiro culto dos propósitos, Éder. Está aqui, ó. Livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Propósito no coração. Qual foi o propósito de Esdras? Qual foi o propósito? Pode passar mais um aí. Qual foi o propósito de Esdras? O propósito de Esdras foi falar em línguas estranhas. O propósito de Esdras foi trocar de emprego. O propósito de Esdras foi uma promoção. O propósito de Esdras foi comprar uma casa própria. O propósito de Esdras foi arrumar uma namorada. Um namorado, um marido, uma esposa. Tudo isso é válido, tudo isso a gente põe na presença de Deus, amém? Mas não é nisso que eu ponho meu coração. Eu coloco essas coisas diante de Deus. Deus, me ajuda nisso. Me ajuda nessa situação. Me ajuda nessa situação financeira. Me ajuda nessa situação relacional. Senhor, meu coração. Onde é que você vai pôr o seu coração? Onde você vai pôr o seu coração? Na palavra do Senhor. Como tenho prazer em teus mandamentos. Como eu os amo. Celebro teus mandamentos que amo. E em teus decretos medito. Salmo de número 119, todo o Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra de Deus. Esdras tinha um propósito e era um propósito firme, era um propósito de coração. E detalhe, o propósito era de buscar a lei do Senhor para cumpri-la. Está escrito, de buscar a lei do Senhor e cumpri-la. Porque muita gente busca a lei do Senhor para conhecimento. Muita gente busca a lei do Senhor por sabedoria, por status, para debates. Muita gente procura a lei do Senhor para justificar os seus pecados. Já contei essa várias vezes, vou repetir que tem gente que não ouviu. Aí discutindo com um grupo de jovens ditos crentes sobre a questão do álcool. Se pode beber e se não pode. Essa coisa que eu não perco mais tempo com isso, querido. Nessa igreja a gente orienta você a não beber. Nessa igreja a gente orienta você a não ter experiência com álcool. Nessa igreja, a gente orienta você que se até a sociedade diz que 0,00 nada do álcool interfere na tua capacidade de raciocínio para dirigir, o que dirá para discernir as coisas espirituais? Então, se você quiser beber, esse é um problema seu. Mas a nossa orientação é essa, em nome de Jesus. E aí discutindo mais de 2, 3 horas de conversa, e a pessoa citando. E aí cita Jesus, porque Jesus bebeu vinho, porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, porque o povo judeu bebia vinho, porque não sei quem bebia vinho, todo mundo bebia vinho. Eu falei, tem algumas diferenças. Vinho não é cerveja. Essa é a primeira coisa. Vinho é vinho, cerveja é cerveja. Jesus não estava em boteco, em bar, na esquina, no samba, nem no pagode. Jesus estava num casamento.
Mas tá bom. Você quer beber? Jesus fez uma série de outras coisas. Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães, deu vista a cegos, deu força na perna de coxo, ressuscitou defunto. Faz qualquer uma outra coisa que Jesus fez e me chama que até eu vou beber com você. As pessoas querem justificar, usar a palavra de Deus para justificar os seus pecados. Esdras buscou a palavra de Deus para vencer a tentação, para vencer o mundo e para estar diante do Deus eterno. A gente avança em todas as direções da vida, contudo, a palavra de Deus continua sendo a base que nos sustenta, a palavra de Deus continua sendo a âncora que nos segura, a bússola que nos orienta, o alimento que nos nutre, a lâmpada para os nossos caminhos e o poder de Deus para vencer as trevas. Não é outra coisa não, querido, é o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Para terminar, de novo, versículo 10 e 11. Porque Esdras propôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. A ordem dos fatores, diferente da matemática, nesse caso, altera o produto. Primeiro a gente busca a palavra de Deus, depois a gente cumpre a palavra de Deus, e depois você ensina alguma coisa a alguém. Se você não está cumprindo a palavra de Deus, como que você quer estar ensinando o outro? Isso é o que Jesus chamava de hipocrisia no Novo Testamento. Como é que você, fariseu, quer tirar o cisco do olho do teu irmão, se você tem uma trave gigantesca atrapalhando a tua visão? Corrige você a si mesmo primeiro. Querido, nós precisamos avançar em adoração, como vimos no capítulo 6, e para isso precisamos passar por um processo. Tem a ver com as nossas origens, tem a ver com aceitar a disciplina e a correção de Deus, tem a ver com colocar profundamente, em primeiro lugar, a palavra de Deus e buscá-la.